Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rainha das vocações, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos para mais um encontro da nossa Pastoral da Formação. E dando continuidade ao nosso mês vocacional, o mês de agosto, dedicado a refletirmos e meditarmos um pouco sobre a realidade das vocações, a Igreja nos convida nessa semana a meditarmos sobre a vida consagrada e religiosa. E a vida consagrada e religiosa corresponde a todos aqueles fiéis que não fazem parte da hierarquia da Igreja, mas que assumiram diante de Deus uma consagração especial, contribuindo assim para a vida e para a santidade da Igreja. E eles fazem essa consagração que é comum a todos nós, é verdade. Todos nós somos chamados a consagrarmos a nossa vida a Deus. Isso nós fazemos a partir do batismo. No batismo nós fomos consagrados. Porém, eles assumem essa realidade da consagração de uma maneira mais própria, de uma maneira mais firme, sendo uma verdadeira imagem do relacionamento de amor entre Cristo e a Igreja, sua esposa, e a Igreja e Cristo, seu esposo. E essa consagração, ela tem como característica a profissão dos votos dos conselhos evangélicos, que são justamente a castidade no celibato, a pobreza e a obediência. Alguns vão professar de maneira pública e outros vão professar esses votos de uma maneira um pouco mais individual, podemos dizer assim, dessa forma. E é característico, se a gente for desde a Sagrada Escritura, observar essa preocupação com uma consagração especial a Deus, justamente por essa necessidade de entregar a vida a Ele de uma maneira mais íntima, mais próxima a Ele. E a gente observa isso, por exemplo, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, os versículos 32 e 34. A gente vai começar a ler na metade do versículo 32. Diz assim: quem não tem esposa, cuida das coisas do Senhor e do modo de agradar ao Senhor. E no versículo 34 diz assim: da mesma forma, a mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor, a fim de serem santas de corpo e de espírito. E a gente observa que São Paulo ele fala, justamente que aquele que busca uma consagração mais íntima, aquele que opta por não viver uma vida de casado, pode se dedicar de corpo, de alma, de espírito para o seu próprio Senhor, para o seu Senhor. E assim pode contribuir de uma maneira mais, podemos dizer assim, mais efetiva e mais grandiosa também para a construção do reino de Deus no mundo. E a gente observa que, como eu falava, desde os tempos da Sagrada Escritura, nós vemos essa preocupação. E na história da vida da Igreja, essa preocupação foi cada vez mais crescendo e tomando proporção. E assim a gente vê grandes santos que foram surgindo, que buscaram viver essa vida de consagração especial a Deus de uma maneira mais forte. Como, por exemplo, no 3º século da Igreja, a gente vê Santo Antão, depois a gente vê São Bento, Santo Agostinho, pessoas que foram realmente tocadas e movidas pelo Senhor a abraçarem essa consagração de vida. E ao longo dos séculos a gente observa que isso foi crescendo cada vez mais. E o Catecismo da Igreja traz para nós a imagem de uma grande árvore que possui diversos ramos. A árvore é uma só, mas os carismas, os dons, as diversas formas de vida, elas foram se multiplicando justamente por quê?
quem suscita esses dons, esses carismas, essas formas de viver é o próprio Espírito Santo. É Ele quem move a igreja, é Ele quem faz surgir essa diversidade, essa multiplicidade dentro da unidade da própria igreja. Porém, esse crescimento ele não deve ser feito de uma maneira desenfreada. Não é simplesmente, eu amanheci com esse pensamento e quis fazer. Não, é algo que deve ser realmente discernido e cabe aos bispos o discernimento das novas formas de vida consagrada. E cabe à Santa Sé a justa aprovação dessas novas formas de vida. E a gente vê, diversos ramos, dentro dessa grande árvore. Por exemplo, a gente tem a vida eremítica, que são aqueles que se dedicam de uma maneira mais austera, de uma maneira mais silenciosa, de uma maneira mais reclusa a viver essa consagração a Deus, fazendo uma grande pregação silenciosa do próprio Cristo. A gente tem as virgens consagradas, que são aquelas que ofertam a sua castidade e a sua virgindade para a igreja, como sinal desse amor da igreja para o próprio Cristo. Elas podem viver a sua vida de maneira individual, podem viver também a sua vida de maneira mais congregada, associada em grupo. A gente tem a vida religiosa em si, que são esses que são marcados por uma vida cultural, pela profissão pública dos conselhos evangélicos e também pela vida em comum. A gente tem os institutos seculares, as sociedades de vida apostólica, a gente tem diversas outras maneiras de viver essa consagração a Deus. Porém, devemos estar atentos que todos eles estão inseridos numa dinâmica missionária que é própria da nossa fé, que é própria da nossa igreja. E cada um vai viver a sua consagração a Deus nessa dinâmica de missão, mas segundo o seu instituto, segundo o seu estado de vida, segundo o seu modo. Então a gente observa, por exemplo, Santa Teresinha. Santa Teresinha ela foi a grande padroeira das missões. Por quê? Porque ela saiu em missão? Porque ela foi evangelizar em diversos outros lugares? Não. Ela contribuiu para as missões justamente rezando por essas mesmas missões. Então, pela sua oração, as missões da igreja puderam frutificar. E por isso a igreja reconheceu nela como uma das padroeiras da missão, juntamente com São Francisco Xavier, que é aquele que realmente foi para levar o evangelho por onde passava. Por isso, a gente observa que tanto a vida de contemplação quanto a vida de ação, dentro dessa dinâmica missionária, são queridas e valorizadas pela igreja. Por quê? Porque todas elas contribuem para a propagação e para a implementação do reino de Deus nos corações. Então, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que possa suscitar cada vez mais novas vocações religiosas e consagradas dentro da nossa igreja, para que assim o nosso jardim da igreja possa florir cada vez mais em santidade. E vamos concluir a nossa formação com o testemunho de uma consagrada da nossa comunidade. Fui persuadida pela pastoral vocacional a falar um pouquinho para vocês sobre a vida consagrada, sobre a minha própria história. Os 2 minutinhos já vai ser ótimo, me disseram. Eu não sou boa nisso não, mas... Antes de entrar na minha história, digo a vocês que a vida consagrada é uma expressão que envolve muitas possibilidades. Vale a pena procurar conhecer, porque a gente precisa poder orientar e passar isso adiante. Tem muita gente que não sabe, tem muita gente que acha que só existe padre e freira na igreja. E sabemos que não é assim. O Espírito Santo já suscitou inúmeras vocações de diferentes formas em nossa igreja. E vejam, foram suscitadas pelo Senhor, não são ideias humanas, simplesmente, mas são inspirações do Espírito Santo confirmadas pela igreja. Por isso só nos cabe o quê? Conhecer cada uma e valorizar. Tem todas uma razão de ser, nascer em momentos específicos da história e compõe essa igreja linda que nós temos.
nem mais importantes nem menos. Todas são fundamentais, porque assim foram entendidas por Deus. Então eu digo, olha, procurem conhecer, procurem informar, em especial os jovens, os filhos e netos de vocês, há tanta coisa. Na vida consagrada, feminina e masculina, temos de eremitas a Ordo Virginum, passando pelos institutos religiosos, pelas comunidades de vida, institutos seculares, sociedades de vida apostólica, tantos missionários espalhados pelo mundo, tanta coisa. Bom, mas aí eu começo a entrar na minha história, porque eu mesmo tive que procurar durante um bom tempo o meu lugar. Havia muito pouca informação e até desinformação. Muitos tinham ideias incompletas ou mesmo distorcidas de algumas formas de vida consagrada. Mas vamos lá. A minha história começou oficialmente ainda na minha adolescência. Comecei a perceber um chamado, embora eu não soubesse disso ainda. Mas com uma visão super fantasiosa, meio romântica até. Eu estudava no colégio de religiosos, homens, e a realidade das freiras, que era o que eu sabia que existia, era meio distante, porque eventualmente via uma passar na rua, via em filmes. Para mim era tudo belo. Uma irmãzinha, sempre feliz, vivendo num ambiente super harmônico, em paz, cantando, passeando em jardins floridos, rezando e louvando o Senhor. Não é assim. Nós sabemos que não é bem assim. Mas era a minha ideia. E sabe, acho que foi bom. Porque era doce, era terna e me ligava muito ao Senhor, com quem desde pequena eu conversava sem muitas formalidades. E sempre agradecendo tudo. Nunca fui de pedir muito. Sempre achei que ele sabia do que eu precisava, então providenciaria o que conviesse. Fiquei nessa condição muito tempo, até porque quando a coisa começou a ficar mais forte, mais instigante, eu pensei em conversar com o capelão da minha escola, Padre Afonso. Talvez alguém aqui tenha conhecido. Ele me conhecia desde pequenininha, porque meu pai era professor lá também, então praticamente nasci com todo mundo me conhecendo lá. E também, me lembro, eu passava os recreios, logo na primeira série, que hoje é o segundo ano, né? Quando eu entrei na escola, conversando com ele. Brincava com ele, batendo papo, junto, no corredor da escola. Mas na adolescência eu pensei em conversar com ele sobre as inquietações e não fiz. Eu ficava dias e dias passando na frente da porta dele, no recreio, e não entrava. Veio a época do vestibular, uns anos depois. Tinha que resolver como seguir a vida, resolvi ser professora. Deu certo por um tempo. Entrei na UF, no curso de letras, fui descobrindo um mundo novo, fiz pesquisa, me formei, emendei com mestrado na UF também, o doutorado em São Paulo. Mas aí por essa época muita coisa foi acontecendo e eu já sentia que estava faltando alguma coisa. Voltou a inquietação. Cheguei a namorar, fui noiva, mas não me encontrava ali. E o trabalho também não me preenchia. Foi aí que São Judas entrou na minha vida, porque comecei a vir à missa aqui e resolvi procurar o padre. Só que eu não sabia como fazer. Chegava no portão, voltava. Um dia resolvi entrar naquela fila depois da missa e falei com o padre, queria conversar. Ele me disse que tudo bem, que marcasse com a secretária dele um horário. Eu olhei meio incrédula, padre tem secretária, eu não fazia ideia disso. Depois ainda levei uns dias tentando descobrir como é que falava com ela. Quando descobri, não tinha vaga de imediato, que o meu horário era complicado e o dele também. Até que, passados uns dias, ela me ligou, dizendo, olha, surgiu uma vaga para hoje. Houve uma desistência, bem às 3 da tarde. Se eu queria. Era dia de Santa Teresa, 15 de outubro, feriado para mim como professora. Aceitei na hora. A conversa foi meio estranha, porque eu cheguei para protestar
por uma série de acontecimentos recentes. E ao invés disso, acabei falando que estava preocupada por conta dos meus questionamentos, porque eu sempre tinha pensado em ser religiosa. O padre riu e eu caí para trás. Aí ele disse que eu precisava de um diretor espiritual, expressão totalmente desconhecida para mim. Saí daquela conversa meio tonta, mas convencida de que não podia mais adiar, que tinha que encarar a questão de vez. Foi bem complicado. Peraí, Mel, só um instantinho. Foi bem complicado porque, como eu disse antes, a gama de opções é muito grande. Mas havia muita desinformação. Em relação à vida feminina, mais ainda. Aí, me disseram para eu ir conhecendo. Foi trágico. Sem orientação certa. Batia numa série de lugares. E como eu era professora, eu achava que eu estava querendo emprego. Resolvi, então, que eu precisava, eu mesma, conhecer melhor tudo, entender melhor a fé. E resolvi fazer teologia. O que também não foi fácil. Porque de cara me disseram que eu não poderia porque era mulher. A teologia não tinha ainda naquele momento reconhecimento pelo MEC. Veio depois isso. Eu acabei insistindo, consegui entrar na filosofia, porque era necessário cursar antes. E descobri que era bem raro, mas tinha uma ou outra mulher por lá, em geral, religiosas. Foi assim um bom tempo. A Regina sabe disso, podem perguntar para ela. Quando eu entrei, estudando junto com os seminaristas, iniciei lá na turma do Frei Luiz Fernando. Ó, minha cachorrinha tá latindo, vocês estão ouvindo, né? Eu iniciei lá na turma do Frei Luiz Fernando, que muitos da São Judas conhecem. Ele é amigo de Padre Carme, hoje afilhado dele também, como eu. E, aliás, por falar em Padre Carme, eu também o conheci nessa época. Ele, Padre Cláudio, Padre Alcimar, todos ainda seminaristas. Padre Carme ao final do curso, eu começando. Ele terminou teologia, eu acabei reencontrando com ele num retiro que ele ajudou a pregar no Atalaia. Um retiro da Arquidiocese. Ali, com paciência enorme, eu coloquei algumas coisas. Conheci um pouco de São João da Cruz, ouvi um pouco sobre a espiritualidade carmelita. Ele citou uma série de textos carmelitas nessas meditações que ele promoveu. Me apaixonei por um texto que tem disponível na Liturgia das Horas, uma oração que é atribuída ao Papa Clemente. Ele até me emprestou o livrinho de liturgia dele. Eu copiei à noite, devolvi no dia seguinte. E dali eu continuei tendo contato com ele. Um dia me falou, pela primeira vez, alguém falava concretamente sobre a Ordo Virginum. Eu já tinha tentado saber, ninguém sabia dar informações. Então foi por ele que eu conheci um pouco mais essa vocação, que na verdade é a mais antiga das consagrações, vem lá dos tempos apostólicos. A Ordo Virginum, que é o nome em latim, é a mais antiga forma de consagração da nossa igreja, ainda dos tempos apostólicos. Só que por questões históricas ficou adormecida há muito tempo. Era complicado pensar em mulheres consagradas sozinhas no meio do mundo. Bom, pulando toda a história, não tem condição de contar isso aqui agora. No século XIX, o desejo de uma consagração que não fosse segmento da vida religiosa tradicional, comunitária, conventual, tomou novamente força. A mulher já tinha maior espaço na sociedade e, naturalmente, houve a retomada desse desejo. E aí, já no século XX, já em 1970, o antigo rito foi retomado. As novas consagradas da Ordo Virginum surgiram. E no Brasil, uma das primeiras, se eu não me engano, ela foi a segunda, foi a Lucília, que acabou sendo paroquiana nossa também há uns anos atrás, até que ela foi ao encontro do Senhor. Alguns aqui devem se lembrar dela, né?
Na nossa arquidiocese, a primeira consagrada vem em 1991, a Marli. Graças a Deus ela continua viva até hoje, mora em Itaúna, faz aniversário de consagração agora, neste mês de agosto, no dia 28. Em 93, mais 3 consagradas, essas já falecidas. Em 2001, mais uma, a Josiane. E em 2004, eu fui consagrada nas mãos de Dom Alano. Hoje nós somos 5 em toda a arquidiocese. E continuo com o meu trabalho, como é suposto. Nós todas damos testemunho no meio do mundo, participando das realidades comuns, ordinárias. Eu como professora, agora também formada em Direito, sou advogada, ajudo na paróquia, sou secretária de Padre Carme por conta da missão que ele tem como vigário-geral. Ajudei no seminário como professora, no Tribunal Eclesiástico como auditora, e vou seguindo aquilo que o senhor pediu. Com Dom Tarcísio, Padre Carme como padrinhos, ambos com uma importância enorme na minha história, e me sustentou até hoje na caminhada. Bom, isso é um pouco da história, minha cachorrinha já está sem paciência, mas tem muito mais, muitos detalhes, muita coisa, mas elas ficam aparecendo nos próximos capítulos. Peço que rezem por mim, por todas as vocações, e em especial peço nesta semana para a vida consagrada. Contamos com o sustento de vocês. Eu conto com o sustento de vocês de forma muito particular, porque vocês são a minha família. A vida consagrada tem isso, né? De maravilhoso. Tem gente que acha que é coisa para quem não foi amado, não conhece o amor, pessoas mal amadas, dizem por aí. Pois tenho a certeza que é bem ao contrário. Aqueles que são chamados a uma dedicação particular na igreja conhecem o amor. Amor com A maiúsculo. E o meu esposo cuida. E a vocação, ela se torna tão fecunda que a gente não sabe nem contar quantos estão na nossa família. A missão nos dá muitos irmãos, muitos filhos. Conto com a oração de vocês e peço que Deus nos abençoe a todos. Um grande abraço.